mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Tempo de Novos Começos. E hoje nós estamos na 6ª lição. Nós vamos falar sobre tempo de despertamento espiritual. Se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhada aí na lista que tem as lições até aqui. Nós já estamos na 6ª. Você pode acompanhar todas as lições dessa série. Compartilhe ela com seus amigos e certamente serão muito abençoados. Hoje o texto que nós vamos meditar está em Romanos 13, versículo 11 ao 14. A palavra diz assim: E então, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado, portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. E nós, caminhando honestamente, como de dia e não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Bem, a Bíblia fala muito de despertamento. Aqui o texto diz: desperta, ó tu que dormes. É um alerta, é uma chamada, é uma convocação ao despertamento espiritual. Muitos cristãos estão espiritualmente dormindo. Há muitos que estão até em coma espiritual. E que sono é este? Como nós podemos representar esse sono? Eu quero usar aqui algumas situações bíblicas para trazer luz e ajudar a entender esse conceito de sono espiritual. Primeiro, vamos falar sobre o sono do desânimo. E é muito bem representado na vida do profeta Elias. Elias, ele recebeu um chamado de Deus para profetizar um povo que estava numa situação decadente. E de repente esse profeta é tomado pelo desânimo diante das circunstâncias adversas que ele estava enfrentando. Enquanto Elias estava nessa luta espiritual, o texto bíblico diz que ele dorme. E era um sono de cansaço e desânimo. E era tão profundo que Deus teve que acordá-lo por 2 vezes. Muitos crentes estão assim, vencidos pelo desânimo. Caem num sono profundo espiritual e nada é capaz de despertá-los. Vivem acomodados, paralisados, até mesmo muito abatidos. E o apelo de Paulo para esses pelo que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, conforme ele fala em Efésios 5, versículo 14. O segundo tipo de sono, além do desânimo, é o sono da frieza espiritual. Jesus, certa vez, convidou seus discípulos para orar com ele. E já estava chegando ali o final do seu ministério. Ele sobe ao monte para orar e, de repente, Jesus é tomado por uma grande tristeza. A sua alma se angustia, se agoniza ali naquele momento de oração, e ele pede aos discípulos que fiquem com ele, que orem com ele. Mas o que eles fazem? Vão dormir. Ao invés de orar, eles pegam no sono profundo. Quantos estão assim, gente? Ao invés de terem disposição para orar, ficam cochilando, dormindo. Tem muitas pessoas que não conseguem se ajoelha, por exemplo, em um momento de oração, chega ali, eles estão cochilando. A frieza espiritual, gente, ela não acontece da noite para o dia. Assim como a água não passa do estado líquido para o estado sólido, de gelo, de uma hora para outra. Há um processo. É difícil se manter constante em Cristo se nós não nos alimentarmos desse fogo.
Por exemplo, se deixarmos de escutar louvores, escutar somente músicas seculares, mundanas, a gente vai alimentando a carne. Deixamos muitas vezes de ler a Bíblia para ler livros de outras temáticas, deixamos de ouvir pregação e começamos a ouvir palestrantes motivacionais e esquecemos da palavra, e isso vai fazendo com que a gente vai dormindo espiritualmente, até que a fé já não mais faz sentido. Em terceiro lugar, o sono da desobediência. É muito bem apresentado aqui por Jonas. Jonas é um exemplo claro disso, de sono de desobediência. Ele havia recebido uma ordem clara de Deus para ir e pregar lá na cidade de Nínive. Mas o que Jonas faz? Jonas desobedece a Deus. Ele compra um pacote de viagem e vai para longe de Deus, vai para longe do chamado de Deus, vai para Tarsis. Jonas não queria cumprir a ordem divina e por isso ele resolveu fugir de Deus. A desobediência é assim. Ela gera sonolência espiritual. A gente encontra Jonas no porão daquele navio, pegado em profundo sono, enquanto todos estavam clamando aos seus deuses. Quando a pessoa ela se habitua a resistir à voz de Deus, a não obedecer à voz de Deus, com o tempo ela passa a ficar indiferente a Deus, indiferente à sua palavra. Quando a desobediência ela entra, o entusiasmo normalmente vai embora, o entusiasmo sai e a pessoa passa a viver uma sonolência espiritual. O quarto tipo de sono é o sono do pecado. E aqui é o texto que nós acabamos de ler de Romanos. Paulo está exortando aqueles que viviam, havia se desviado do caminho da santidade. Eles haviam tomado um caminho contrário, haviam tomado o caminho da carnalidade. Essas pessoas, elas haviam abandonado o caminho do Senhor, estavam andando por sendas erradas, tortuosas. Tem gente vivendo no pecado e acha que isso é normal. Eles não se incomodam e nem se arrependem. É uma triste realidade, mas é um fato. É por isso que muitos estão morrendo espiritualmente e estão morrendo dentro dos bancos das próprias igrejas, porque acham que o pecado não vai gerar consequências, e ele vai gerar consequências. E uma das consequências é esse esfriamento das coisas de Deus, esse afastamento das coisas de Deus, esse abandono. E quando a pessoa não se arrepende, ela se justifica. Quando a pessoa ela não se quebranta, ela endurece. E aí não tem mais argumento, não tem mais palavra, não tem mais nada que pode quebrar a frieza da vida dela. Então é tempo, se você se encontra num estado de frieza espiritual, veja qual é o seu caso. Veja se seu problema foi apenas um desânimo. Veja se seu problema foi uma questão de desobediência. Veja se o seu problema é uma questão de pecado. Qual é o seu caso? Porque a frieza espiritual, talvez a frieza espiritual foi uma negligência de não mais buscar as coisas de Deus. Se você está frio espiritualmente, é hora de você despertar do sono. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Desperta, ó tu que dormes. E se Deus falou ao seu coração, faça 3 coisas. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. Terceiro, compartilhe. Compartilhe essa palavra com sua célula, com seu grupo, com seus amigos no local de trabalho e quem sabe tem alguém que nessa hora precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com ele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.